Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de Química hoje tratando sobre o modelo nuclear atômico. Ao longo do tempo surgiram vários modelos atômicos que foram propostos pelo homem. A gente tem aqui alguns dos mais populares que foram propostos ao longo do tempo. O primeiro modelo atômico ele foi proposto por John Dalton. Ele, segundo o modelo dele, é conhecido como modelo bola de bilhar. Segundo esse modelo, todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos e caracterizados por terem a mesma massa. Ou seja, os átomos de um mesmo elemento são iguais e têm a mesma massa. Elementos diferentes têm átomos de massas diferentes. Os átomos de diferentes elementos reagem sempre na mesma proporção mássica, formando compostos. Nas reações químicas, os átomos não são criados nem destruídos, mas recombinados para formarem novos compostos. Então, esses são alguns dos princípios do modelo de John Dalton. Então, aqui eu tenho John Dalton, que nasceu em 1766 e morreu em 1844. Você tem alguns modelos de átomo de hidrogênio, de oxigênio e átomo de bromo. Então, o Dalton, esse modelo é chamado como bola de bilhar, porque ele considerava o átomo como uma esfera maciça e indestrutível. Aí vem o Thomson, o modelo de Thomson. A novidade desse modelo é afirmar que os átomos, ao contrário do que Dalton afirmava, eles não são indivisíveis. Thomson descobriu a existência de partículas ainda menores de carga negativa, os elétrons. Então, a descoberta dos elétrons se deve ao Thomson. Esse modelo do Thomson ele ficou conhecido como o pudim de passas. O Thomson afirmava que o átomo seria formado de um fluido positivo onde os elétrons estariam mergulhados. Então, nesse tempo ainda não se tinha descoberto os prótons nem os nêutrons. Só descobriu os elétrons. Então, segundo o modelo dele, esses elétrons estavam mergulhados no fluido positivo. Então, aí tem o modelo atômico de Thomson, Joseph J. Thomson, que nasceu em 1856 e morreu em 1940. Então, o pudim de passas, como é chamado, esse fluido de carga positiva e os elétrons com carga negativa mergulhados nesse fluido. Então aí a gente vê agora o modelo de Rutherford. Rutherford fez um experimento onde
ele projetou uma radiação contra uma placa metálica muito fina. Então, desse experimento ele descobriu algumas novidades e através dessas novidades ele lançou um novo modelo atômico. Esse modelo, né, nos traz novidades como afirmando que o átomo é formado por um núcleo, um espaço ao redor do núcleo chamado eletrosfera. Esse núcleo vai ter carga positiva e é nele que está concentrada toda a massa do átomo. A eletrosfera é construída principalmente por espaço vazio e nela é que ficam os elétrons ao redor do núcleo. Então, o modelo do Rutherford já é um modelo que a gente já conhece mais, e aí ele já vendo a possibilidade de haver, além dos elétrons, outras partículas. Aí está o Ernest Rutherford com o modelo dele, o núcleo central, que carrega a massa do átomo e os elétrons orbitando esse núcleo. Com o passar do tempo, outros pesquisadores foram descobrindo a existência das outras partículas, como os prótons, né, que possuem a carga positiva, e os nêutrons, que são partículas que não têm carga. E com essas descobertas, né, o modelo de Rutherford ele evoluiu, passando a considerar que os prótons e os nêutrons ficavam no núcleo atômico. Após outras contribuições, né, dadas por Bohr, as mudanças que foram causadas pelas contribuições levaram a um novo modelo atômico. O modelo de Rutherford-Bohr. O modelo de Rutherford-Bohr ficou conhecido como modelo planetário. É um modelo semelhante ao nosso sistema planetário, porque nesse modelo, os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Então, no modelo de Rutherford-Bohr, esse modelo se assemelha muito ao sistema solar. O Sol representa o núcleo do átomo e os planetas que giram em torno do Sol representam os elétrons. Então, esse modelo atômico de Rutherford-Bohr foi proposto em 1913. Aí nós temos aí os elétrons, né, movimentando-se em órbitas circulares, em níveis de energia quantizados. E essa energia dos elétrons nada é determinada. Esses níveis de energia eles impedem a colisão dos elétrons com o núcleo. Quando o elétron eles podem absorver e emitir energia em forma de fóton ou luz. Isso ocorre quando eles mudam de nível. Eles mudam de nível, eles emitem energia em forma de fótons. E aí nós temos a foto aí do Niels Bohr, que contribuiu para aprimorar o modelo atômico de Rutherford.
Ele viveu, nasceu em 1885 e morreu em 1962. Ainda sobre o modelo de Rutherford Bohr, a gente tem que o núcleo ele concentra toda a massa do átomo, porque, como anteriormente a gente viu, quando a gente estudou matéria, os prótons e nêutrons têm a massa relativa igual a 1, então a parte pesada do átomo está no núcleo. Enquanto que os elétrons que ficam na eletrosfera giram ao redor do núcleo em órbitas bem definidas. E cada órbita é caracterizada por um nível energético diferente. Então, a gente tem as camadas eletrônicas do átomo. Então, apenas algumas órbitas são permitidos, o que significa que o elétron não pode girar como bem entende, ou seja, a órbita, segundo o modelo de Rutherford, a órbita do elétron ela é definida, ele não pode girar de um lado para o outro de forma, no caso, de forma errante. Então, quanto mais próximo ao núcleo, menor a energia associada à órbita. Então, a órbita que for mais próxima ao núcleo tem uma energia menor. E caso o elétron não emita nem absorva energia, ele permanece na sua órbita, ou seja, no seu estado fundamental. Ele só muda de órbita se ele conseguir absorver ou emitir energia. Quando o elétron absorve essa energia, ele pula para uma órbita mais externa, ou seja, se ele está numa órbita mais próxima, se ele absorve energia, ele vai pular para uma órbita mais externa, ficando no estado excitado. Caso. Quando o elétron emite energia, aí é o processo contrário. Ele vai pular para uma órbita mais interna. Aí a gente vê aí um modelo planetário, né, que é o modelo de Rutherford Bohr. Na representação aí tem os prótons que têm carga positiva, os nêutrons que não têm carga, e essas duas partículas formam o núcleo atômico, a parte mais pesada, e ao redor do núcleo nós temos as partículas negativas, que são os elétrons, que orbitam na camada chamada eletrosfera, em órbitas definidas.